Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui mais uma vez continuar com nossas aulas de física, formato online, ok? Hoje nós iremos estudar a cinemática vetorial, tá? Esse capítulo está no módulo 5 do livro didático que nós utilizamos na instituição, ok? Então a cinemática vetorial ela vai tratar sobre o movimento dos corpos estudado através dos vetores, tá? Primeiro a gente precisa saber o que é o vetor, tá? Aí eu coloquei a definição aqui, ó. Vetor é um segmento de reta orientado que possui módulo, direção e sentido, tá? Então tem aqui, ó, a direção, que nesse caso aqui está inclinada, tá? O sentido, ou seja, desse ponto em sentido a esse ponto, tá? E um módulo que vai ser o valor ou intensidade desse vetor, tá? E o vetor a gente utiliza para poder representar as grandezas vetoriais, tá? O que são as grandezas vetoriais? São todas aquelas que necessitam de três componentes: módulo, direção e sentido. Ou seja, toda grandeza vetorial tem que ser representada por um vetor, ok? Então tá aqui, ó, grandezas vetoriais são aquelas que necessitam de um vetor para serem representadas e compreendidas. Ou seja, se eu for utilizar uma grandeza vetorial, por exemplo, a velocidade, e não for utilizado o vetor para representar essa velocidade, eu não tenho como saber se um corpo que está em movimento com uma determinada velocidade, se ele está saindo de um ponto, indo para um outro determinado ponto, ou seja, saindo da esquerda para a direita, ou se ele está indo da esquerda para a direita, ou vice-versa, tá? Para isso, nós utilizamos o vetor, tá? Então, os vetores, eles poderão ser somados ou diminuídos, ou seja, nós poderemos realizar operações com os vetores, tá? A primeira operação vai ser a soma, tá? Soma de vetores. E para isso a gente precisa pegar esses vetores que vão possuir módulos, direções e sentidos diferentes, tá? E pegar a origem de um, ou seja, esse exemplo aqui, ó, a origem de um, tá? Vetor, e unir com a extremidade do outro vetor, que no caso é esse aqui, ó, tá? Então, ao unirmos estes dois vetores, vamos interligá-los, tá? Com um vetor que é o chamado vetor soma, tá? Ou seja, esse vetor mais esse vetor vai ser representado por esse vetor soma, tá? Que está representado aqui em vermelho. E os vetores nem sempre vão poder ser somados como foi feito na forma mais simples aqui no exemplo, tá? Para isso, a gente vai precisar de uma ferramenta chamada decomposição de vetores, tá? Vai ser utilizado quando o vetor estiver posicionado em uma direção inclinada. Ou seja, eu tenho inicialmente esse vetor V, tá? E eu preciso decompor esse vetor em dois componentes. Componente Y, componente X, tá? De que forma que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a decomposição através do triângulo retângulo, que está representado aqui, ó, nessa figura aqui, ó, tá? E esse triângulo retângulo, ele possui um ângulo, que é esse ângulo θ aqui, ó, tá? Esse ângulo θ a gente vai fazer as leis de seno e cosseno para achar as componentes do vetor V no eixo Y
e no eixo X. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso então. Então aqui, ó, nós temos cosseno do θ, né, que é o ângulo formado no triângulo que nós vimos anteriormente. Cosseno de θ vai ser o quê? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que o cateto adjacente, naquela figura que nós vimos anteriormente, ele é representado por Vx. E a hipotenusa é representada por V. Tá? Então, fazendo as operações aqui, ó, nós vamos encontrar o valor de Vx, que é a componente do vetor V no eixo X. Esse Vx vai ser igual a V vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor V e a horizontal. Tá? Então, repetindo, Vx, que é a componente do vetor V no eixo X, vai ser igual a V, ou seja, o módulo de V, né, do vetor V, vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor e a horizontal. Já o seno desse ângulo, tá, ele vai ser calculado através do cateto oposto, que é representado por VY, dividido pela hipotenusa, que é representada por V. Tá? Fazendo a mesma operação que nós fizemos acima, vamos encontrar o valor de VY, que é a componente do vetor V no eixo Y. Então, VY vai ser igual a V vezes o seno do ângulo formado entre o vetor e o plano horizontal. Ok? Dessa forma, a gente já possui alguns fundamentos que vão nos ajudar para calcular alguns conceitos aí bem importantes, que são as bases para a cinemática vetorial. Tá? E uma dessas bases é o vetor de deslocamento. Tá? E para definir o vetor de deslocamento entre dois pontos em uma trajetória, basta unirmos esses pontos por um segmento de reta, orientado do ponto de partida para o ponto de chegada. Tá? Então, ó, tem aqui nesse exemplo, o nosso amiguinho aqui vai percorrer uma rua, né, que é bem, dizer assim, tem diversas curvas e tudo mais, e esse deslocamento que ele vai fazer para até chegar nesse ponto aqui, ó, possui um valor de 50 km, que é o meu deslocamento escalar. Porém, se eu interligar através de uma reta imaginária, tá? Esse caminho que ele percorreu aí, através dessa trajetória que está curvilínea, tá? Se eu interligar o ponto de partida até o ponto de chegada, nós teremos um deslocamento vetorial, tá? Que já é diferente do deslocamento escalar. Percebo que deslocamento escalar eu tive 50 km de deslocamento. Já no deslocamento vetorial eu tive apenas 30. Tá? Porque no deslocamento vetorial é apenas uma reta interligando dois pontos. Tá? Por isso que, acredito que você já tenha ouvido falar, as pessoas dizem que o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Então vamos lá? Continuando, nós vamos ver agora o vetor velocidade. Esse vetor velocidade ele existe quando uma trajetória é sinuosa, ou seja, no momento em que estamos efetuando uma curva, por exemplo, aí mudamos a direção do movimento quase todo instante. E esse vetor velocidade é justamente o que define essa mudança de direção. Tá? Então aqui nós temos uma curva, tá? Que está em azul, ó,
essa curva aqui, e o vetor velocidade, que é tangente a essa trajetória, tá? Esse vetor é que vai fazer com que um corpo que esteja percorrendo essa trajetória curva consiga realizar essa mudança de direção, ok? Então temos aí a informação, ó, dois vetores que possuem o mesmo módulo, mas direções e sentidos diferentes, não podem ser iguais. Ou seja, se eu tiver um vetor com essa direção e esse sentido, com essa intensidade, vamos supor 10 metros por segundo, e eu tenho outro vetor com a mesma direção, porém em sentidos opostos em relação ao anterior, mesma intensidade. Ele não é igual ao anterior, porque para que sejam iguais, os vetores necessitam das três componentes iguais. Se uma for diferente, esses vetores não são iguais. Ok? Veremos aí então a aceleração vetorial. Tá? A aceleração vetorial ela vai estar presente quando também estivermos uma curva, como está representado aqui no desenho, tá vendo? Então temos a curva, tá? E o corpo está efetuando esse movimento alterando a sua velocidade, ou seja, ou está aumentando ou diminuindo a velocidade, tá? Em decorrer do tempo, nós temos o que? A aceleração. Só que a aceleração vetorial ela pode ser dividida em dois componentes. A aceleração tangencial, que é o que vai mudar o valor da velocidade positivamente ou negativamente, ou seja, vai aumentar ou vai diminuir a velocidade, tá? E eu tenho a aceleração centrípeta, que muda a direção e o sentido dessa velocidade, tá? Essa aceleração centrípeta ela é característica nos movimentos curvos, curvilíneos, ou seja, um corpo que está em movimento e vai mudar a direção e o sentido desse movimento, tá? E dessas duas acelerações, a tangencial e a centrípeta, nós teremos uma resultante, que é o meu vetor aceleração. Esse vetor aceleração vai ser a soma vetorial das acelerações tangencial e centrípeta, tá? Então aqui, ó, aceleração tangencial, que está tangente à trajetória, tá? Ela que está mudando o módulo, ou seja, o valor da velocidade, tá? E aqui eu tenho a aceleração centrípeta, que está modificando direção e sentido do movimento, ok? A resultante desses dois vetores aqui, ó, aceleração, vai me fornecer um vetor aceleração, que é a resultante dessas duas acelerações aqui, tá? E o módulo dessa aceleração é através de Pitágoras, tá? Como aqui a gente tem a representação de um triângulo retângulo, sendo o vetor aceleração a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. A aceleração tangencial vai ser um cateto, aceleração centrípeta o outro cateto. Ok? Então, pessoal, vou deixar esses dois exercícios aí para vocês tentarem fazer. Exercício 1, página 280, e exercício número 7, da página 282 do livro didático, tá? Módulo 5, se eu não me engano. Ok? Então, reforçando aí os avisos, tá? Não desanimem, isso vai passar, tá?
Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem e-mail para mim, entre em contato, tá? Eu ainda, infelizmente, não consegui acesso ao plural, porque ainda estou sem o equipamento devido, mas temos que prosseguir, ok? Um abraço a todos, até a próxima aula e tchau.